Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de notícias polêmicas da Justiça do Trabalho, ou tem referência com o direito do trabalho. E aí eu vou comentar, nem eu vi essas notícias, tá? E aí eu vou comentar com vocês o que eu acho. E aí depois vocês me falam se vocês gostaram ou não desse vídeo, mas antes, roda a vinheta. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Aline Simões, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho, sou sócia fundadora do Simões Macedo Advocacia Trabalhista, que é um escritório que atua em todos os estados do Brasil, que tem filial em São Paulo, que é a nossa matriz, e uma filial em Belo Horizonte. Estamos atuando em todos os estados do Brasil, principalmente no ramo de reclamantes, defendendo os direitos dos empregados. Vamos lá então, gente. A primeira notícia é do site do Globo Espírito Santo. Mais de 8 milhões de trabalhadores deram justa causa na empresa no Espírito Santo. Saiba o que é rescisão indireta. Gente, a gente já comentou várias vezes sobre rescisão indireta. Aqui no YouTube tem muitos vídeos, a gente tem uma playlist só falando sobre rescisão indireta. E a gente no canal, no nosso Instagram, fala tem muitos vídeos sobre rescisão indireta, que é a justa causa que o empregado dá na empresa quando ela comete algum tipo de falta grave. Rescisão pode ser solicitada pelo funcionário em diversas situações, como não pagamento de salário, abuso físico ou verbal. 4 profissionais demitiram a empresa por um dia, em média, nos últimos 5 anos. Essa empresa está queimada no mercado, né? Porque 8.100 funcionários entrarem com rescisão indireta é porque o negócio tá feio. Em 5 anos, mais de 8 mil trabalhadores entraram com processos de justa causa contra o próprio patrão. Gente, é muito importante deixar claro para vocês que o termo técnico é rescisão indireta, tá? Que ela culmina numa justa causa ao contrário. Quando o empregado, ele toma justa causa, ele sai sem os direitos trabalhistas dele. E quando o empregado aplica uma justa causa na empresa, a empresa tem que pagar todos os direitos dele. O Tribunal do Espírito Santo é da 17ª região, tá? Ou demissão das empresas, que pode ser solicitada quando o empregado comete faltas graves. É exatamente isso. Horas extras, não pagas, horário de intervalo que você não faz, adicional de insalubridade ou periculosidade que não é quitado, até adicional de insalubridade que não é quitado na sua integralidade. Então o funcionário tinha que receber 40%, ele só recebe 20%. Claro que isso, gente, é o entendimento majoritário do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Quando a gente vai descendo, então, um tribunal de São Paulo, do Espírito Santo, cada um pode ter o seu entendimento específico sobre o assunto. E cada juiz também pode ter um entendimento específico sobre cada assunto. Então vai ter juiz que você vai pegar e que ele não vai considerar como justa causa da empresa uma ausência de pagamento de adicional de insalubridade. Ele vai falar que não é causa suficiente para declarar-se uma rescisão indireta, tá? E vai ter juiz que vai deferir. Então a gente tem aqui no escritório diversos casos. A gente tem desde juiz que deferiu a rescisão indireta porque o funcionário não fazia uma hora de intervalo, desde juiz que entendeu que mesmo o funcionário sendo xingado de burro, lerdo, incompetente, idiota, mandando tomar naquele lugar, etc., achou que não era motivo suficiente para entrar com rescisão indireta. Então, porque foi só uma vez, enfim. Então a gente tem entendimentos para todos os lados. O direito, ele não é igual em todos os locais, mas o que a gente lida aqui é com proporções. Então pode ser que o TST a gente sabe que tem esse entendimento, mas pode ser que haja divergência de entendimentos entre juízes e tribunais. Dados do TRT mostram que, de 2019 a 2023, os números variam ao longo dos anos. Na média, 1.636 pedidos de justa causa. Ok. A saída de um funcionário de uma empresa pode ocorrer de algumas formas: demitido sem justa causa, ou quando o funcionário pede demissão, quando a empresa o demite, ou por justa causa. Então a matéria ela vem falando sobre isso. Na verdade, a matéria só veio, deixando claro que tem uma empresa aí que tá bem queimada no mercado. Ih, rapaz. Mas a matéria não
não explicou especificamente quem foi essa empresa. A gente tem um vídeo aqui, porém, esse vídeo eu não vou passar ele aqui para vocês, porque senão vai demorar demais, tá bom, gente? Mas a rescisão indireta, eu acho que eu já falei em alguns outros vídeos aqui do escritório, ela é uma das maiores demandas que a gente tem aqui no escritório, que é de rescisão indireta. A gente tem funcionários mandados embora por justa causa, a gente tem demissão sem justa causa, pedido de demissão, mas rescisão indireta a gente deve comportar um pouco menos de 60%, tá? Dos processos aqui do escritório. Vamos para a segunda matéria? TST declara nula regra que exige comunicação prévia de gravidez. Então vamos lá, gente. Estabilidade gestante é um tema mega polêmico. O que a gente tem hoje em dia é que a funcionária que está num contrato indeterminado ou contrato de experiência, quando ela fica grávida, ela tem direito à estabilidade gestante, tá bom? Então isso daí é o que a gente tem. Pode haver uma variação de entendimento? Pode haver uma variação de entendimento, mas o entendimento majoritário, principalmente do TST, é no sentido de que elas têm estabilidade. Aline, elas devem avisar a empresa no ato da sua demissão que elas estão grávidas? Claro, tá? Se ela souber da gravidez, obviamente ela tem que falar para a empresa: olha, eu tô grávida, não posso ser mandada embora porque eu tenho direito à estabilidade. Mas e se ela não souber? E se ela só descobriu depois? Ela pode ajuizar uma reclamação trabalhista, sim, pedindo esse período de estabilidade dela. Até porque eu quero deixar isso bem claro para vocês. O direito à estabilidade gestante não vem pela gestante, vem pelo nascituro, pelo bebê, pela gravidez em si. Não é o fato da grávida, né? A questão maior não é a pessoa, a funcionária, e sim a proteção aos direitos da criança, do bebê, tá bom? E é justamente por isso que ela tem direito à estabilidade. Vamos ler aqui um pouquinho da matéria. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recursos de um banco contra uma decisão judicial que obrigou a pagar indenização no período de estabilidade de uma bancária demitida quando estava grávida. O banco alegou que uma norma coletiva exigia comunicação prévia da gravidez por escrito no curso do contrato. Gente, vamos lá. Como que a empregada ia saber que ela estava grávida? Existe uma norma coletiva que está fazendo essa previsão que ela tem que ser obrigada a avisar? Sim. Só que se ela for mandada e não souber, quando ela foi mandada embora, ela não sabe que fez, que estava grávida. Como que, não, ela não avisou, ela tinha que ser obrigada a avisar, porque senão ela perde o direito à estabilidade. O direito sequer é dela, o direito é do bebê, entende? Não que o bebê trabalhou, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Mas esses salários, eles estão muito mais preocupados com a qualidade de um pré-natal, da saúde da mulher, para que ela cuide do bebê, do que da mulher especificamente. Para o TST, estabilidade na gravidez é um direito que não pode ser negociado, não mesmo. A bancária diz que foi comunicada da dispensa em junho, com o aviso prévio indenizado até agosto. Em setembro soube que estava grávida. Em setembro, gente. Como é que ela ia avisar se ela nem sabia? Portanto, teria direito à estabilidade de até 5 meses depois do parto. Segundo o tribunal, a justiça valida acordos e convenções coletivas que limitam ou afastam direitos trabalhistas, mas exclui dessa possibilidade os direitos indisponíveis. É um direito indisponível porque não é somente da grávida, foi isso que eu falei. O direito à estabilidade gestante, por ser direito também à proteção da criança, não é exclusivamente da mulher e se enquadra nessa categoria. Foi isso que eu disse, eu avisei. Então, é uma decisão que já vem respeitando muito a jurisprudência que a gente tem hoje, mas que muitas empresas desrespeitam. Então, a gente viu aqui uma convenção coletiva sendo anulada, mas justamente por quê? Porque o direito não é só da mãe, é para proteção da criança, do bebê, tá bom? Então essa decisão para mim tá 100% dentro da jurisprudência aí que a gente vê na realidade. Outra decisão, terceira decisão polêmica que estou vendo aqui. Empregado que fica à disposição da empresa nos fins de semana deve receber horas extras. Isso daqui, a disposição, é o quê? É o sobreaviso, tá, gente? Então, o empregado que fica de sobreaviso, ele tem direito a receber horas extras
extras, mas não são as mesmas horas extras que ele receberia se estivesse trabalhando, tá bom? Então eu quero que vocês entendam que quando você está de sobreaviso, você não está trabalhando, você está aguardando caso você tenha que trabalhar de fato. O que caracteriza principalmente o sobreaviso, tá, gente? É a ausência de locomoção. Então, a proibição de locomoção. Olha, fica na sua casa, que eu posso te chamar a qualquer momento. Pode ser que eu não te chame, mas se eu te chamar, você vai ter que vir, ou você vai ter que abrir o seu notebook, você vai ter que trabalhar, tá? Você não pode se negar. Ele, geralmente, o sobreaviso vem com uma escala prévia, tá? E aí, esse funcionário, ele não pode não estar à disposição. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem e aí eu tô no carro e se acontecer alguma coisa, eu tenho que ligar o computador ali na hora, só que eu tô dirigindo. Esse funcionário não pode, não tá de sobreaviso se ele estiver se deslocando para todos os lugares. Obviamente que a pessoa pode virar e falar assim: tá bom, eu encosto em qualquer lugar num posto de gasolina, abro meu notebook e trabalho. Mas se a empresa pedir para ele comparecer presencialmente, ele tem que ir. Ou seja, ele não pode ficar se deslocando, porque se houver necessidade desse funcionário ir para a empresa presencialmente, ele tem que ir. Então, isso daqui é sobreaviso. As horas extras do sobreaviso, elas são calculadas de forma diferente. As horas extras do sobreaviso, elas só são calculadas no valor de 25%. Então, por exemplo, se você não tivesse de sobreaviso, você estava de folga, não está recebendo nada de hora extra. Quando você está de sobreaviso, você está recebendo e computando como 25% da sua hora normal. Você pode ver um filme, você pode ver Netflix, você pode dormir eventualmente à tarde, você pode estar na sua casa. Só que você está de sobreaviso. Se o telefone tocar, você tem que atender e você tem que ir. Isso acontece muito com o médico, tá, gente? E também alguns tipos de cargo de confiança. A área da saúde tem muito isso, tá? De sobreaviso. Então, claro, podem ter outras áreas. Eu já vi na área de telecomunicação ter sobreaviso, área de TI tem sobreaviso. Então, vai depender aí da função. Mas você só recebe 25% da hora. Quando você é acionado, aí sim você recebe hora extra, tá bom? Então, quando você é acionado no seu tempo de folga, que você tá de sobreaviso, você recebe hora extra normal. E aí, o adicional da hora extra vai depender. O comum é 50%, mas tem convenção coletiva 70%, 90%. Tem convenção coletiva até de 100%. Quantas horas eu posso ficar a mais de sobreaviso ou trabalhando? Independente. Geralmente são escalas, tá? O que eu vejo na realidade aqui dos processos é uma escala, um sobreaviso aí de 12 horas, plantões de 12 horas, ou plantões de final de semana. Então, ele fica 24 horas de sobreaviso, ele não pode fazer nada. E aí, ele é acionado, tipo, 3, 4, 5 horas, 12 horas. Às vezes, ele tem que ir presencialmente. Então, isso tem que estar bem delimitado na petição inicial, tá bom, gente? Cuidado, novamente, quando for contratar um advogado trabalhista, faça isso com um advogado especialista, porque é um pedido delicado que merece delimitação de qual período que ele ficava de sobreaviso, qual período que ele era acionado e diferenciar essas horas extras, tá bom? Vamos ler a matéria. A terceira turma do Superior Tribunal do Trabalho, que é o TST, rejeitou o exame do recurso do Banco do Estado do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo tá bombando, né? Tá bombando de bucha. Contra a condenação a pagar horas extras a um coordenador que atendia as demandas de segurança à noite e nos finais de semana. Ele usava o telefone celular corporativo e ficava à disposição para resolver ocorrências de todas as agências. Vocês estão vendo que a escala aqui é de final de semana? Então, geralmente, sobreaviso é assim, tá? É uma escala de 12 ou geralmente o final de semana. E aí, ó, vocês viram que ele ficava com o celular corporativo? Ó, você tem que atender. Quando a matéria chegou a falar aqui, só curiosidade, tá? Quando a matéria chegou a falar aqui que o recurso foi rejeitado, na verdade o banco já tinha tido uma condenação de segunda instância a respeito desse direito, e aí o TST rejeitou o recurso de revista, que é o maior recurso aí que a gente tem recurso extraordinário, enfim, para o STF, mas são casos muito específicos.
Então vamos lá. Contratado para trabalhar no Banestes de Vitória e dispensado em 2021, o bancário assumiu a coordenadoria de segurança patrimonial. Sua jornada interna era das 9 às 17. Fora desse horário, tanto nos dias úteis quanto nos finais de semana e feriados, trabalhava em regime de sobreaviso. Eu quero fazer uma observação aqui. Eu não sei, a matéria, pelo que eu estou entendendo, tá falando que todas as vezes que ele não estava trabalhando, ele estava de sobreaviso. Isso é muito difícil de colar, tá, gente? Geralmente, o que tá mais atrelado à realidade, nesse caso dele, pode ter sido, ou pode ser que a matéria aqui deu uma destoada. Mas é muito difícil você virar e falar assim: da hora que eu saí até a hora que eu voltava de final de semana, eu não tinha tempo pra nada, eu não fazia nada. Porque fica inverossímil essa alegação, entende? Se o funcionário vira e fala assim: olha, eu tinha escalas pré-definidas, onde ficava um final de semana eu, um final de semana meu par, e etc. E aí volta pra mim, ou ia revezando, faz mais sentido. Quando o advogado coloca, né, que a pessoa trabalhava direto o tempo todo, é muito facilmente quebrável essa tese. Porque aí você vira e fala assim: você ia no aniversário, você viajava, você isso e aquilo, e aí a pessoa acaba caindo e acaba perdendo por excesso por exagero ali na hora de falar que ficava de sobreaviso. Porque assim, uma coisa é você eventualmente responder uma mensagem, outra coisa é você estar de sobreaviso. São coisas diferentes, tá bom, gente? Por exemplo, eu tenho vários clientes que me mandam mensagem no final de semana. Isso significa que eu tô de sobreaviso? Não, eu tô de folga, eu tô fazendo minhas coisas. Se eu quiser responder, eu respondo. Se eu não quiser, eu não respondo. Isso não é sobreaviso. Sobreaviso é minha obrigação de responder. Seu relato foi confirmado por testemunhas que levou o juízo de primeiro grau a condenar o banco a pagar os períodos de sobreaviso. A sentença foi confirmada pelo tribunal que o trabalhador sofre restrições no seu tempo de descanso porque pode ser chamado para resolver assuntos do empregador. Deve ser pago o adicional de sobreaviso de 1/3. Então, é isso, tá, gente? É que nem eu falei aqui pra vocês. O adicional, ele não é o valor da hora completa. 25%, 1/3, vai depender às vezes também de convenção coletiva, tá? Mas não é o valor da hora normal, vai ser só de sobreaviso. Quando ele vier a ser chamado, aí vai ser a hora extra mesmo. Mas essa decisão aqui é bem surpreendente, é muito difícil a gente reconhecer adicional de sobreaviso justamente por essa limitação bem fixa de que, tipo, tem que estar lá, não pode se deslocar, tem que estar disponível. Então eu vejo muitos e muitos clientes falarem assim: porque eu respondi a mensagem de final de semana. Tá, mas era obrigação sua? Não, mas eu respondi porque tinha que responder, porque senão eu ia ser mandado embora. Tá, mas você tava... Não, eu não tava de sobreaviso, mas você entende? Então é uma linha muito tênue, então a gente precisa avaliar bem e fazer uma petição inicial bem concisa nesse aspecto. Mas muito boa a decisão. Vamos para a próxima. Quarta curiosidade, essa é do Rio Grande do Sul, hein? Juíza determina que a empresa de delivery deve pagar direitos trabalhistas a entregador mesmo sem vínculo de emprego. Esse aqui foi babado. Esse aqui eu não li, não tinha visto isso. Mesmo sem vínculo de emprego. Vamos ver qual foi a decisão dela. A juíza, aí fala aqui o nome dela, da 12ª Vara de Porto Alegre, reconheceu uma empresa digital de delivery e deve pagar direitos trabalhistas ao entregador que prestou serviço na plataforma de 2020 a 2023. As parcelas devidas têm previsão constitucional, segundo a magistrada. Gente, posso ser muito sincera? Não terminei de ler a matéria. Isso aqui não se sustenta no tribunal, tá? Na minha opinião, não se sustenta no tribunal. Ótimo, maravilhoso, principalmente para quem é empregado. Na minha opinião, não se sustenta no tribunal. Não tem como você deferir verbas trabalhistas para funcionário sem vínculo. Não tem como eu deferir 13º para PJ. Não tem como eu deferir férias para cooperado. A não ser que esteja ali na contratação dele, que ele tem direito a um descanso remunerado. Não férias. Férias é CLT. Vamos continuar vendo. Conforme sentença, devem ser pagos FGTS,
férias, 13º, adicional noturno, os créditos correspondentes aos meses em que o trabalho foi realizado diretamente para a empresa, sem o intermédio de terceiros. Na minha opinião, isso não existe, tá? Eu sei que a maioria das pessoas que veem o nosso canal são funcionários, são empregados, mas na minha opinião, deferir isso aqui sem reconhecer vínculo é queimar CLT, tá? Desculpa aí quem tem opinião diferente da minha, eu sou advogada de reclamante, gente, mas vamos tentar pôr o pé no chão. A magistrada ressalta que a concepção de trabalhador não está vinculada à figura clássica do empregado. Vamos lá, isso ela tem razão. Uma coisa é relação de emprego, outra coisa é relação de trabalho. A gente tem os dois. A gente tem uma relação de emprego que ela pode ser PJ, terceirizada, ela pode ser freelance, ela pode ser de um representante comercial, ela pode ser de um corretor, relação de trabalho, relação de emprego é CLT, tem vínculo. Realmente, a gente tem dois tipos de prestação de serviço de trabalho de um empregado, só que um é autônomo, ou ele tem uma lei específica, ou ele tem qualquer outra coisa aqui que o diferencie, é uma relação de trabalho, e uma relação de emprego, que é a relação de um CLT, que é um empregado CLT. A gente tem que fazer essa diferenciação, tá? É muito importante. Mas vamos lá. Os direitos constitucionais não protegem apenas os empregados, mas se destinam a todos os trabalhadores, independente da existência de vínculo empregatício. Na minha opinião, errada de novo. Mas vamos lá. Para a juíza é certo que o trabalho por meio de plataformas digitais não é exatamente livre e autônomo, mas também é certo que não se reveste característica da relação de emprego. Eu concordo. Hoje em dia, as relações de emprego, elas estão mais modernas, né? Então a subordinação tem que ser vista de outra forma. Não necessariamente um funcionário que só trabalha 100% home, ele não tem subordinação. Ele pode não ter fiscalização do horário de trabalho dele, mas ele pode ter a subordinação e ele pode ter a habitualidade na hora de trabalhar, tá? Habitualidade, subordinação, ser uma pessoa física, preencher todos os requisitos do artigo 3º. Só que aí tá aqui falando, né? Subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. Só que a gente não pode reconhecer direitos de empregado de uma relação de emprego em uma relação simplesmente puramente de trabalho, tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Que eu falei, vamos botar o pé no chão, com todo respeito à magistrada. Imagina, se fosse uma decisão de um cliente meu, eu adoraria, mas eu falaria para ele que a chance disso ser reformado no tribunal é muito grande. Não há espaço, aí aqui tem o que a magistrada, né, defendeu na sentença. Não há espaço para se reconhecer subordinação jurídica, pois o trabalhador, além de autogerir-se, não se submete a qualquer dever de acatamento e ordens patronais. Ou seja, não tem subordinação, gente. Não tem subordinação, como é que tem vínculo? Como é que tem vínculo? Como é que tem deferimento de FGTS, 13º, férias? Não existe, isso aí não existe, tá fora da realidade. Ele apenas observa as ordens que são estipuladas não individualmente, mas de forma ampla, plural, alcançando a totalidade dos prestadores de serviço de determinada plataforma. A decisão destaca que nessa modalidade de relação, o controle se dá sobre o serviço e não sobre o trabalhador. Não tem problema, tá, gente? Assim, quando o trabalhador ele é externo, que ele de fato é externo, que é difícil de você conseguir delimitar o tempo que ele trabalha, né? De você conseguir definir qual é o horário de trabalho dele, você vai fazer o quê? Por demanda. E existe subordinação quando é por demanda, não tem problema. Então aqui ela tá correta. Quando você tem um empregado que ele a fiscalização do horário dele, ele é externo e a fiscalização dele é difícil do horário de trabalho dele, ele pode ter a subordinação, ele pode ser um CLT, ele só não vai ter direito a ganhar hora extra. O conceito de acordo com Rosi é essencial para a plena compreensão do fenômeno frente à subordinação jurídica, que acaba por levar à conclusão de que não há como encaixar nesse novo trabalhador o conceito de subordinação empregatícia. Eu concordo. Eu acho que dá sim para enquadrar uma subordinação estrutural aí, tá? Nesse caso aqui de
de funcionários que são motoboys, que trabalham por meio de aplicativo, acho que dá para enquadrar. Mas se ela entendeu que não dá para enquadrar, não tem como ela deferir verbas rescisórias. A sentença também registrou que a sociedade passa pela quarta revolução industrial, na qual a falsa lógica do empreendedorismo piora a situação, etc, etc, etc. Essas sentenças são maravilhosas. Eu volto a dizer, eu sou advogada na maioria das vezes de reclamante. Isso aqui não cola, tá? Muito difícil. Está marcada por tarefas repetitivas, executada por milhões de trabalhadores, trabalhadoras, arregimentadas por plataforma, conforme expresso na decisão, a suposta nova economia, tudo temporário. É assim, ela fez fora da lei, com, obviamente, fundamentando e provavelmente muito bem fundamentada essa sentença, mas a chance de reforma, na minha humilde opinião, é muito grande, tá? Ela deveria ter reconhecido o vínculo com base em todas essas argumentações que ela deu aqui de subordinação estrutural e não reconheceu o vínculo típico da CLT, mas enquadrou em alguma coisa assim, do entendimento dela. É isso. Vamos para a última, que eu fiquei até assustada agora lendo. Vamos lá. Quinta e última notícia. Eu tô amando fazer esses vídeos, gente, amando, porque a gente fala na prática pra vocês tudo. Vocês me falam, viu, gente? Vocês estão gostando, ó? Comenta aqui, por favor, eu acho tão legal isso, tão maravilhoso. Vamos lá. Folga... Que é isso, gente? Folga por estresse ou desânimo. Como funciona a licença por infelicidade? Entenda. Gente, isso aqui eu nunca vi na minha vida, tá? É novidade isso aqui. Eu já vi, assim, licença por depressão, ansiedade, crise de estresse. Isso aí a gente tem um monte, mas por infelicidade só se for depressão. Depressão pode ser, enquadra, né? Estresse ou desânimo pode ser, né, fadiga. Eu acho que tem uns CIDs aí de fadiga, salvo engano. O empresário de varejo na China permite a função... pera aí. O empresário de varejo na China, não é Brasil não, hein? Não é Brasil não. Na China permite a funcionário essa nova licença. Especialistas avaliam a novidade e falam sobre a possibilidade no Brasil. Brasil! Ô, gente, vocês querem minha opinião? Isso aqui não vai colar nunca. Esse negócio de licença estresse, apesar de que, deixa eu dar uma lidinha aqui na matéria. Nos últimos anos, muitas mudanças surgiram no mercado de trabalho, na esteira das reformulações provocadas pela pandemia, o trabalho remoto, híbrido, 4 dias na semana, são muitas as fórmulas para lidar os funcionários e diversos problemas mentais que vieram. Mas agora, a medida surgida na China começa a chamar a atenção dos especialistas, a licença por infelicidade. A nova política instaurada pela rede de varejo da China prevê que o trabalhador possa tirar um dia de folga quando estiver estressado. Gente, vamos lá. Muito provavelmente esse um dia de folga tem que ser justificado, então tem que apresentar um atestado. Tô estressado. Duvido que vai ser assim, tá? Duvido que vai ser assim. E, em segundo lugar, deve ter um limite. Se não for justificado, eu acho que deve ter um limite. Tipo assim, a cada 2 meses dá pra você tirar essa folga. A cada 3 meses dá pra você tirar uma folga. Não é a Deus dará, tanto é que é um dia só. Ó, tanto é que é um dia só. Aqui, ó, essas folgas são limitadas a 10 dias por ano e tem como objetivo permitir que o funcionário tenha um equilíbrio melhor entre a vida profissional e a pessoal. Vocês acham que ia colar isso aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo. Eu ia ver um monte de funcionário, emenda de feriado, não ia ter um que não tivesse estressado. Não ia ter um. Todo mundo ia. Emenda de feriado ou trabalho de domingo. Quem trabalha de domingo é 10 estresse. É um monte de estresse que não acaba nunca mais. E eu acho que esses 10 dias aqui provavelmente tem que ser proporcional ao tempo de trabalho, né? Se é 10 dias no ano, então ele tem que ter um ano para, né? Ou tem que ser proporcional aí pro tempo de casa dele. O assunto chamou a atenção especialmente porque os chineses são considerados um povo que não externa seus problemas, além de serem muitos aplicados no trabalho. Realmente, trabalham pra caramba. Só para ter essa ideia, a empresa Dongai, de 7.000 funcionários, que conta com a jornada de trabalho mais curta que suas parcerias de 7 horas por dia. Os empregados também folgam aos finais de semana e têm direito a 30 a 40 folgas remuneradas por ano, com 5 dias de folga durante o ano. Gente, 30 a 40 dias é férias. O Brasil também tem isso, tá? A gente tem férias. Deu um ano, 30 dias de férias. Tirando outras licenças, por exemplo, licença maternidade, né? Tudo bem que não é folga especificamente, mas é sim uma licença remunerada. Então, aí aqui tem uma matéria gigantesca falando sobre esse tema, que eu acho que não vem
vem ao caso porque não está nem aplicado no Brasil, então a gente não tem uma jurisprudência específica a respeito. A minha opinião, se fosse no Brasil, já falei para vocês, não ia ter uma emenda de feriado que o empregado não tivesse estressado. 10 emendas de feriado no ano era 10, e a gente deve ter mais ou menos essa média, né? Não deve ter muitas emendas de feriados. Então as empresas iam ficar sem. E para isso existe férias. Se você está estressado, vai no médico, pega um atestado. Não existe essa necessidade de não ter motivo. Na China, como eles já falaram, geralmente os empregados não manifestam isso, né? Então, se manifestam, eles são muito íntegros. Então, se manifestam, eles têm algum motivo de ser. Aqui no Brasil, eu sou brasileira também, né, gente? A gente sabe que às vezes tem um jeitinho brasileiro das coisas, com todo respeito. Então, a gente precisa se adequar a cada mentalidade de cada tipo de empregado em cada estado. Estado não, em cada país, perdão. Mas são essas as notícias. Eu amei fazer esse quadro. Então, se vocês gostaram, curte bastante para eu fazer de novo, porque eu adorei mostrar na prática para vocês como é que funciona, se eu concordo ou não com esses entendimentos. Foi muito legal. E não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo, e eu quero que vocês sigam as nossas redes sociais. Simões Macedo, o Instagram é @SimõesMacedoADV, o Facebook é a mesma coisa. O nosso número de telefone, caso você tenha alguma dúvida, é o 11 98296 9376. Todos os nossos dados estão aqui embaixo na descrição do vídeo, e todas as matérias eu vou pedir para colocarem também aqui na descrição do vídeo para vocês lerem com mais calma, tá, gente? Mas eu amei esse conteúdo, e se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar e curtir, gente. Obrigada, até o próximo vídeo.